dizendo que irá aprovar, ou provando já, se for o caso, se tiver condições, se não depender só de prova testemunhal, que não praticou aqueles fatos que estão ali descritos na denúncia. E ele terá o prazo de 10 dias para fazer isso, para que essa defesa seja recebida. Lembrando, então, que há uma diferenciação em relação à citação pessoal e à citação por edital. Aí nós vamos ter o artigo 396-A, que fala sobre a resposta escrita à acusação ou defesa preliminar, que também é conhecida. Ou seja, o terceiro ato, então, agora nós já temos a denúncia, nós já temos a citação, ele já está sabendo que ele está sendo formalmente acusado de determinado crime, ou seja, temos a denúncia, já temos o recebimento, mesmo que tácito, nós já temos a citação, e nós já estamos agora na defesa prévia, na defesa preliminar. E aí, nesse momento, ele vai então poder trazer a sua versão dos fatos de forma escrita e também arrolar testemunhas. Isso está descrito no artigo 396, onde diz que na resposta, 396-A, pessoal, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Observe que nesse artigo a gente tem que observar tão somente ali onde ele fala arrolar testemunhas. Por quê? Porque esse é um marco temporal correto para o réu apresentar a nominata das suas testemunhas se ele tiver interesse de ouvi-las. Se ele não fizer isso nesse momento processual, que é oportunizado, há o que se chama de preclusão, ou seja, ele não poderá mais arrolar testemunhas para ser ouvidas durante a instrução processual. Então, é muito importante que a defesa fique muito atenta ao que diz o artigo 396-A, porque ali é um momento específico, é um marco específico, em que a defesa vai aproveitar e trazer todas as suas teses de defesa, as testemunhas, tudo aquilo que ela pretende provar que o cidadão não praticou aquele fato, também a questão dos documentos e também as preliminares. Vejam bem, se a defesa não arrolar testemunhas nesse momento processual, ocorre então o que se chama de preclusão. Ele poderá fazer qualquer outra prova, mas não poderá mais exercitar essa possibilidade de ouvir testemunhas a seu favor durante a instrução processual. Aqui também é o momento em que, de acordo com o parágrafo 1º do 396-A, é apresentado pelo réu a exceção de suspeição, nos termos, então, do artigo 95 e 112 desse Código de Processo Penal. É aqui também que tem que ser apresentado, só que não é na mesma peça da defesa. Vocês já devem ter estudado isso no semestre passado. A exceção de suspeição ou impedimento é aquela que é feita contra o juiz, em razão da existência de alguma daquelas situações previstas na lei que o impediria de ser totalmente imparcial ao julgar o fato. E ela é feita de forma separada, ou seja, o momento é esse, o momento da apresentação da defesa preliminar, mas não na mesma peça. Uma peça é a defesa preliminar com as testemunhas e se tiver documentos, e uma outra peça em que você vai, então, provocar a exceção de suspeição, onde será juntado ao processo, será em apartado, não será dentro do processo, porque terá todo um rito próprio que precisa ser primeiro definido se há suspeição ou impedimento, para depois se dar continuidade ao processo. E nesse rito próprio, que também vocês já devem ter estudado, é permitido que,
se manifeste a autoridade, aceitando ou não a suspeição e dizendo os motivos que o levam a esse tipo de decisão. Há inclusive recurso previsto nos casos em que o magistrado entende que não é suspeito e nem está impedido de julgar aquele caso. E então, vejam bem, há uma discussão paralela à discussão do mérito do processo. Nós temos como exemplo um crime de roubo e nós estamos então, o réu está apresentando a sua defesa, dizendo que ele é inocente daquele crime e vai demonstrar isso através de determinadas provas, e ao mesmo tempo ele está apresentando em separado uma outra petição, arguindo a suspeição ou impedimento do juiz, que será apartada ao processo. Quando nós tínhamos processos físicos, ficava então o processo principal na frente e o outro atrás, onde será determinado então pelo magistrado que essa suspeição tenha, essa exceção, tenha seguimento de acordo com a lei. Vejam também que o parágrafo 2º, ele torna a resposta à acusação uma peça obrigatória no processo. Antes da reforma, que foi em 2008, nós tínhamos o que se chamava de defesa prévia. E ali era uma resposta à acusação, com essa mesma intenção, com esse mesmo objetivo, muito embora talvez ali um pouco mais condensada, mas ali naquele momento, naquele rito, naquela época, antes dessa reforma, ela não era indispensável. Se o acusado não apresentasse, ele foi citado pessoalmente, abriu-se o prazo para apresentar a defesa, e ele não apresentou, se ele tivesse advogado constituído, nós podíamos dar andamento ao processo. Aqui nós não podemos dar andamento ao processo. Se o cidadão ele é citado, ele tem conhecimento da ação, há a triangulação do processo, ou seja, o processo já está com uma denúncia, um recebimento, uma citação e um réu. Nós precisamos agora, então, que a defesa seja apresentada. Se ele não providenciar isso por advogado constituído, ou mesmo como dito dativo, ou defensoria pública, a lei determina que o juiz, então, nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 dias. Então, isso nos demonstra que a resposta escrita, ela não é mais uma faculdade do réu, e sim uma peça obrigatória no processo. Antes se dizia que ela era uma faculdade, porque se entendia, isso antes da reforma, que muitas vezes o réu não tinha interesse de apresentar defesa prévia, porque não queria, de forma antecipada, apresentar as provas que iriam mostrar que ele não era o culpado daquele crime. Mas isso ficou naquele procedimento passado, e a partir de 2008 nós temos esse novo rito que nós somos obrigados a respeitar. Nós já vimos isso na aula passada, que o rito processual não depende da vontade das partes e muito menos da vontade do juiz. Se ele está previsto em lei, ele tem que ser seguido sob pena de gerar uma nulidade que pode, então, acabar com o processo e tendo que se refazer todo ele novamente, se tiver prejuízo ao réu. Então, aqui, especificamente, resposta à acusação é obrigatória e o prazo, então, é de 10 dias.